vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, e eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 20, uma leitura um tanto quanto extensa, mas que eu chamo a atenção dos amados irmãos nesta linda noite, que eu creio que o Senhor falará conosco. Amém? Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus. Todos encontraram? Diz-nos assim a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz, e deu a luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e como lhes haviam sido dito. Amém? Os amados irmãos podem tomar os assentos, glorificando ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. No 11 vai dizer assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. E eu quero meditar com os amados irmãos aqui nesta linda noite sobre o seguinte tema: o nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador, que é quem? É Cristo, o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, nós lemos um texto de Lucas, e nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que somente Mateus e Lucas vai dar detalhes do nascimento do menino. Marcos já vai contar
a história de Jesus já no início do seu ministério. Vai começar pelo início do ministério de Jesus, ali, à beira do Jordão, quando foi para ser batizado por João Batista. E Mateus dá detalhes do nascimento, bem rico em detalhes do nascimento de Jesus. E Lucas também vai detalhar bem aqui os relatos do nascimento do Salvador. E eu quero aqui meditar com os amados irmãos neste tema, o nascimento do Salvador, que é muito importante para nós como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Importante para nós porque o nascimento do nosso Senhor é o cumprimento de uma profecia, é um cumprimento da profecia do nosso Deus lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que o Senhor disse que poria inimizade entre o inimigo e a mulher, e a semente da mulher pisaria a cabeça de Satanás, e ele lhe feriria o calcanhar. Deus, quando o homem cai lá no Éden, quando o homem desobedece, quando Adão desobedece, quando Eva desobedece, o nosso Deus ali prega a primeira mensagem do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas de salvação. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, veio o nosso Deus rico em misericórdia e pregou o Evangelho e disse: olha, do ventre desta mulher aí, ó, vai nascer o Salvador, o Remidor, o Redentor pelos pecados da humanidade. O nosso Deus fez a promessa lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, depois da queda do homem. E depois nós vamos ver que a palavra do Senhor veio anunciando o nascimento. E veio os profetas profetizando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, nós vamos ver a profecia como seria o nascimento do Salvador. E ali o profeta diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador, já estava profetizando como seria. E nós vamos ver Mateus e Lucas detalhar como seria. E eles começam a dizer que, estando Maria desposada, eles frisam bem porque eles frisam, porque eles queriam já anunciar que era o cumprimento da profecia do profeta Isaías, que diz que eis que uma virgem conceberá. Então eles começam: Maria estando desposada, Maria estando virgem, concebeu do Espírito Santo, já em cumprimento da profecia que Deus deu através da boca do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Aí nós vamos ver o próprio profeta Isaías profetizando quem seria aquele menino que nasceria do ventre de uma virgem. Aí o profeta, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver ele dizer assim, ó: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta já tinha anunciado como seria
profecia. O Filho que se nos deu, que carregaria o principado, estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria maravilhoso. É maravilhoso estar na presença de Jesus, é maravilhoso, porque Jesus deu a vida por nós, estando nós ainda pecadores. Ele é maravilhoso, rico em misericórdia, Ele é conselheiro, Ele não quer com que ninguém se perca, antes que todos venham a arrepender-se. E quem era que estava ali nascendo no ventre da grávida? Deus forte, Deus forte. E o evangelista João, o evangelho de João, ele vai frisar bem que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O próprio Deus agora se despiu da sua glória, vai adentrar no ventre de uma mulher virgem e vai nascer em cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, do profeta Isaías 7,14 e do profeta Isaías 9,6. Aqui no nascimento do Salvador, que nós estamos meditando neste tema nesta noite, está o quê? Cumprindo com a profecia, com a palavra do Senhor nosso Deus. Deus cumpre com a sua promessa, Deus cumpre com a sua palavra. Ouça bem o que eu vou lhe dizer aqui nesta noite: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Não importa quanto tempo passa, não importa o que aconteça, a palavra do Senhor vai se cumprir. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Querendo o homem ou não, querendo o inimigo ou não, querendo o anticristo ou não, querendo o falso profeta ou não, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, porque Ele é Deus. Ele não tem arrependimento. Ele prometeu, Ele vai cumprir, não importa quanto tempo passa. Se Ele te fez a promessa, fica firme, porque no tempo dele vai se cumprir. Nós estamos aqui diante do cumprimento da promessa que o Senhor fez. O próprio Deus prometeu, e através da boca dos seus profetas Ele veio prometendo, e aqui se cumpriu. Jesus nasceu, o Salvador nasceu, e não tinha quem podia impedir o nascimento do Salvador. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus cumpre com as suas promessas. Quer ver? Mateus vai dar detalhes, e Lucas também vai dar detalhes. Lucas aqui está dizendo que José e Maria, eles eram da onde? Da onde eles eram moradores? Eles moravam aonde? Em Nazaré. Para quê? Para que cumprisse a profecia que ele seria chamado de Nazareno. Então ele mora em Nazaré, José e Maria. Mas o que acontece? César Augusto vai fazer um decreto para que todas as pessoas daquele tempo fossem se alistar na sua cidade de origem, da onde eles eram naturais. E José e Maria, eles eram naturais de Belém, cidade de Davi. Mas eles estavam morando em Nazaré, província da Galileia.
mas eles eram natural de Belém. Mas para que se cumprisse a palavra do Senhor, a profecia que o Senhor fez através da boca do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém Efrata, de modo algum será menor. Aleluia. Mas para que se cumprisse a profecia que ele tinha feito através da boca do profeta, o que acontece? César Augusto faz um decreto que todos teriam que ser listados. E ali vai José e Maria fazer o recenseamento, porque ele queria saber quem estava tributando, quem não estava tributando. Ele queria saber quantas pessoas tinha, para saber quanto adentraria de arrecadação no Império Romano. Ele dominava na época, foi o último grande império que dominou o mundo, e ali estava o imperador de Roma, César Augusto, fazendo um decreto, mal sabendo que estava cooperando para que cumprisse a profecia que Deus tinha anunciado através da boca do seu profeta. E todas as coisas vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aí vai lá José e Maria, para que se cumprisse o que fora dito do Senhor pela boca do profeta Miqueias. Aonde teria que nascer o Salvador? Em Belém da Judéia. Eles estavam em Nazaré, província da Galileia. Vai montar no jumentinho, Maria grávida, e vai partir para Belém para o recenseamento. E César Augusto tinha ali decretado, mas eles não estavam indo para o recenseamento, eles estavam indo para que se cumprisse a palavra do Senhor. Aleluia. Porque em Belém nasceria o Salvador da humanidade, viria de Belém, da casa de pão, da cidade de Davi. E eles partiram e foram para Belém para que se cumprisse a profecia. E foram. E quando eles chegaram em Belém, Belém não era muito grande. Todo o povo que foi convocado para ir se alistar, estavam todos em Belém. E chegando eles lá, a Bíblia vai nos dizer que não tinha lugar para eles, nenhuma estalagem. Trazendo para os dias atuais, os hotéis estão lotados. As casas já estão lotadas, não tem lugar. Não tinha lugar para eles, pois na cidade de Davi, na cidade deles, em Belém, não tinha lugar para o nascimento do Salvador. Não tinha lugar para eles. Aí, a Bíblia vai contar que eles foram a uma estalagem, uma estrebaria, melhor dizendo, nos nossos dias atuais é um curral, mas naquela época os pastores acampavam as ovelhas de noite ali, em cavernas. Os pastores recolhiam as ovelhas das cavernas para guardarem no frio, e eles foram ali passar a noite. E aconteceu que Maria entrou em trabalho de parto. E nós vamos ver que o Salvador da humanidade, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne, habitou entre nós, vai nascer em uma manjedoura, ou seja, num coxo, numa estrebaria, num curral, vai nascer ali o Salvador. Não tinha lugar para ele na estalagem. O povo estava preocupado com o recenseamento, o povo estava preocupado com os afazeres da vida, e não tinha lugar para o Salvador nascer. E quando nós lemos isso, eu confesso que quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, eu olhava esse texto e falava, meu Deus, não tinha nenhuma casa que pudesse abrigar, não tinha lugar nenhum que pudesse acolher ali.
Senhor. Quando eu comecei a aprofundar na palavra do Senhor, eu fui entender que não tinha lugar melhor para nascer o Salvador do que naquele lugar que ele nasceu, na estrebaria, num poço, na manjedoura. Não tinha lugar melhor. Por quê? Ele já estava em Belém, na casa de pão. Não tinha lugar melhor para nascer o pão da vida do que em Belém, na casa de pão. E ali nasceu o pão da vida, que alimenta todo aquele que nele crê. Todo aquele que adentrar em Jesus, ele encontrará pastagem, ele será alimentado. Aí eu fui entender que não tinha lugar melhor para nascer do que numa estrebaria. Quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tinha lugar melhor do que a estrebaria para nascer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas hoje, qual é o lugar melhor para Cristo Jesus nascer? Nos nossos corações. É nós aceitar que Ele é o pão da vida, é nós aceitar que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é o Salvador da humanidade, e deixar Jesus nascer nos nossos corações. Não fazer como aquele povo fez, não tinha lugar para eles. E como nós estamos vendo, tantas pessoas na humanidade não têm lugar para Jesus. Não tem lugar, são tantos os afazeres, é serviço, é casa, é família, é filho, são tantas coisas, são tantos afazeres, é recenseamento, e não tem lugar para o Salvador. Mas que Jesus possa achar lugar aos nossos corações. E nesta noite, nós vamos entender que o Salvador, mediante a todos os acontecimentos, Ele nasceu, e nós estamos aqui para honrar e glorificar o Salvador da humanidade. Em cumprimento da profecia do profeta Miqueias, o Salvador nasceu em Belém, porque o profeta Miqueias tinha anunciado que em Belém deveria nascer o Salvador. Na casa de pão, o pão da vida iria nascer. Na estrebaria iria nascer quem? O Cordeiro de Deus, já apontando quem seria aquele que estava nascendo, o pão que dá vida ao mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Salvador da humanidade, que é Cristo, o Senhor. Aí, eu quero aqui me adiantar um pouquinho. Nasceu um menino, e a cidade estava tão ocupada que não tinha ninguém para adorar o Salvador. Não tinha ninguém que estava ali para o adorar. O mundo estava montando os afazeres, e não tinha ninguém para adorar o Senhor. Mas hoje tem gente aqui que veio adorar o Senhor. O mundo pode estar preocupado lá fora com tantos afazeres, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, que é Cristo Senhor. Aleluia, Deus poderoso. Não tinha ninguém que o adorasse. Aí o anjo apareceu com os pastores, que estava pastoreando as ovelhas na vigília da noite. Apareceu a eles e eles ficaram temerosos. Temeram? Por que temeram? Já havia algum tempo que o povo estava sem profecia. Já havia algum tempo que o povo de Deus estava passando por dificuldade. Por isso que você vai ver essa página na sua Bíblia aí, em branco. Do Velho Testamento para o Novo Testamento não tem uma página em branco. Isso é um período interbíblico, que o povo ali passou por um período de dificuldade, sem profecia. Os pastores temeram por aquele acontecimento. Aí os anjos disseram:
cidade de Davi, vos nasceu hoje o Cristo Senhor. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Aí, o anjo disse a eles: vocês achareis o menino enrolado envolto em panos. E eles entenderam perfeitamente o que estava acontecendo quando eles chegaram lá e viram o menino envolto em panos. Porque quando nascia o cordeirinho, os pastores enrolavam em panos as suas patinhas. Para quê? Para que elas não saíssem e virassem presa fácil para os predadores. Então ali quando eles chegaram, eles já logo entenderam. Ali estava o cumprimento da profecia, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, envolto em panos, que viria tirar o pecado do mundo. Aleluia. Acharam o menino envolto em panos. Aí o próprio Deus enviou uma multidão dos exércitos celestiais. Uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas se não tiver ninguém aqui que adora, os anjos estão lá no céu dizendo: santo, 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 glória a Deus nas alturas. Aleluia. Então, Deus não precisa da nossa adoração. Somos nós que precisamos adorar a Deus. Somos nós que devemos abrir o nosso coração para o menino nascer e dizer: glória a Deus nas alturas, que me nasceu o Salvador. Eu preciso de Cristo, Senhor, na minha vida. Então, se você não adora, o irmão do lado adora. Se o irmão do lado não adora, o pastor aqui no púlpito adora. Se o pastor não adorar, o irmão na porta adora. Se ninguém adorar, os anjos do céu adoram, o universo adora, as plantas adoram o Senhor. Então quem precisa adorar o Senhor sou eu. E eu quero adorar o Senhor nesta noite. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Não é porque os adoradores se escondem, não. Adorador que é adorador, ele não se esconde. Ele se apresenta a Deus glorificando, adorando, sem se importar com a dificuldade, com a situação. Mas ele vai chegar na presença de Deus com toda a dificuldade do mundo. Mas ele não vai sair sem antes adorar o Salvador, sem antes glorificar o Senhor. Aleluia. Então, os anjos adoraram, e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos o que aconteceu. Eles foram lá e viram, e voltaram. Os pastores, depois que viu o menino envolto em panos, eles voltaram, louvando e glorificando a Deus por tudo que eles tinham ouvido e por tudo que eles tinham visto. Deixa eu abrir um parênteses aqui, curto, breve. Muitas das vezes nós vemos o culto e voltamos de cabisbaixo, pensativos. Mas nós devemos voltar aos nossos lares. Os pastores voltaram a pastorear o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que eles tinham ouvido e por tudo que eles tinham visto. Ei, se você voltar para sua casa hoje louvando a Deus por esta palavra e dizendo: glorificado seja o Senhor, obrigado, Senhor, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e
glorificando a Deus, nós vamos ver que alguns reis sábios, também conhecidos como 3 reis magos, mas uma tradução melhor é o 3 reis sábios, vai ser conduzido pela estrela até aonde estava ali o Salvador, e eles foram conduzidos pela estrela e chegaram até Jesus, conduzidos pela estrela. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que esses homens, esses reis, quando chegaram na presença do menino, o que eles fizeram? Eles logo se prostraram e adoraram ao Senhor. O que eu quero que os amados irmãos entendam e aprendam com esses homens sábios: eles não adoraram a estrela que guiou eles. Eles, quando chegaram lá, eles não adoraram José, eles não adoraram Maria, eles não se prostraram diante de José nem diante de Maria, eles se prostraram diante do Salvador e adoraram ao Senhor, o Salvador único, digno de nossa adoração. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqueles homens, quando se prostram, eles já reconhecem que ali era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Glória ao Senhor. Porque a palavra diz em Deuteronômio: somente ao Senhor teu Deus adorará, não se encurvará a outro Deus, e somente ao Senhor teu Deus adorará. E quando eles chegaram diante de Jesus, eles se prostraram. Será que nós podemos se prostrar aqui nesta noite diante de Jesus? Se prostrar e falar: oh Deus, eu te glorifico, porque nasceu o Salvador, o meu Redentor, eu tiro a minha armadura, eu me prostro, eu me rendo, eu adoro o Senhor. Aleluia. Se prostrar é reconhecer a soberania do Senhor. Agora a minha vida não vai ser mais guiada por mim. Agora eu não ando mais segundo a minha vontade. Agora eu sou servo. E o que o centurião diz? Eu tenho homens ao meu comando, e eu digo a estes vai, e eles vai. E eu digo a eles vem, e eles vêm. Então, a partir de hoje, nós não nos prostramos diante do centurião, mas nós vamos nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. E na onde Ele mandar, nós vamos, e tudo que Ele disser, nós vamos anunciar. Nós vamos fazer a vontade de Deus e reconhecê-lo como soberano Senhor de nossas vidas. Então eles se prostraram, Glória, glória. reconhecendo ali, e adoraram, Deus poderoso. reconhecendo que era o próprio Deus que tinha se feito carne e que agora estava habitando entre nós. E eles podiam sair dali dizendo: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Oh, glorificado seja o nosso Deus. Aí nós vamos ver que eles vão ofertar-lhe dádivas. Quais são as dádivas que eles ofertam? Ouro, incenso e mirra. O ouro representando a realeza, a realeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que? Em cumprimento também da profecia.
qual foi o segundo presente, segunda dádiva ali que eles ofertaram? Incenso. Reconhecendo que ali estava o próprio Deus, reconhecendo a divindade de Cristo, porque só se queima incenso na presença de Deus. E ali o incenso já estava reconhecendo o sacerdócio real, o sacerdócio de Cristo. Já estava reconhecendo ali que o sumo sacerdote perfeito iria se oferecer em sacrifício perfeito. E a mirra representa que Jesus veio morrer pela humanidade. Eles já estavam profetizando ali e reconhecendo as profecias naquelas dádivas, o que aconteceria com o Senhor, porque a mirra era usada para embalsamar. A mirra era usada para derramar sobre a pessoa que morria, envolvia em panos e sepultava. Não foi assim que quando José de Arimateia foi lá, pediu o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramou mirra e aloés no Senhor, e depois sepultou. Aqui eles já estavam reconhecendo que o Cordeiro de Deus morreria pelos nossos pecados. Você pode reconhecer nesta noite que o Cordeiro de Deus morreu pelos nossos pecados. Aleluia. Em cumprimento da profecia. Qual profecia que estava se cumprindo quando Jesus morreu? A profecia de Gênesis 3,15. Vai pisar a cabeça de Satanás e ele feriria o calcanhar. Jesus passou pelo crivo da morte. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que ele nasceu, que ele foi morto, foi sepultado, mas ele ressuscitou e vive para todos sempre. Aleluia. Em cumprimento também da profecia. Qual profecia? Da ressurreição. Quando os discípulos param diante do templo, admirando o templo, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Derribarei o templo e ao terceiro dia, em 3 dias eu edificarei. Sexta-feira Jesus foi crucificado. Primeiro dia. Foi sepultado, passou o sábado na sepultura. E no terceiro dia estava o templo de pé. Jesus ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. E Deus cumpre com as suas promessas. E qual é a profecia que nós estamos debaixo aqui? Qual é a profecia, qual é a promessa que o crente caminha debaixo? Qual é a promessa que o crente está caminhando debaixo? Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em quem fez a promessa, o próprio Salvador. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu como teria dito: vou-vos preparar lugar. E se não for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos buscarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nosso Deus que cumpre com as suas promessas. O homem pode falar e não cumprir. Quantas profecias nós vimos aqui no nascimento do Senhor? Quantas promessas que Deus fez e cumpriu? Ele vai cumprir também na sua volta. Jesus está vindo aí. Jesus vem. Jesus vem. Ele cumpre com as suas promessas. Ele virá buscar a sua igreja.
Salvador, o Remidor, o Redentor. Nós aguardamos o Senhor ainda. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Pode uma mãe, lá o profeta Isaías também disse, olha o que o profeta Isaías disse: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre, que ainda amamenta, o filho do ventre, não sou eu adulto, o filho que mama, que cada 20 minutos ou 15 minutos está chorando para mamar. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre, que ainda amamenta. Mais difícil ainda esquecer. Mas eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele não nos esqueceu. Ele virá buscar a sua igreja. Louvado seja o Salvador. E será que a palavra de Deus se cumpre ou não? Será que a palavra de Deus se cumpre ou não? Tem mãe aqui que já esqueceu por um momento o filho? Aleluia. Bom, mas eu quero trazer para a Bíblia, que eu gosto de Bíblia. Quando José e Maria foram para o deserto, que Herodes estava procurando os meninos para matar, também para cumprir a profecia de Oséias, capítulo 1, versículo 11, se não me falha a memória. Qual profecia? Do deserto eu chamei o Senhor. Então, para cumprir a profecia lá de Oséias, o que aconteceu quando eles caminhavam ali no deserto? Maria e José voltando, eles esqueceram o menino. E quando eles esqueceram o menino, eles voltaram. Lá estava o Senhor no meio dos doutores, ensinando no templo. Oh, glória a Deus, a palavra de Deus se cumpre ou não? Isaías falou lá atrás: ei, a mãe esquece do filho do ventre. Imagina a mãe que esquece o Salvador da humanidade. Ela já sabia que no seu ventre ela tinha concebido do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. E qual é a palavra que Deus libera para nós nessa noite? O Salvador vem. O Salvador vem. Jesus vem buscar a sua igreja. E nós esperamos Jesus voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Se vai ser na visão pré-tribulacionista, se vai ser na visão mid ou na pós, antes da tribulação, no meio, depois, eu não sei. Mas o que eu tenho toda a convicção, Ele cumpre com a sua promessa. Ele falou que vem,